a vida íntima sempre foi uma arena de competição, rivalidade e autoafirmação tanto para o sexo forte quanto para o belo. Mas, antes de tudo, para nós, homens, os nobres egípcios e, é claro, os próprios faraós já se gabavam do comprimento de seus pênis e de suas habilidades sexuais. As tábuas de argila e os papiros, os primeiros monumentos de escrita, são um terço dedicados não a assuntos de Estado, nem mesmo à história do país, mas às façanhas sexuais dos faraós e de outras elites do mundo antigo. Na civilização grega, a atitude em relação ao sexo e às conquistas sexuais era muito mais razoável, mas, mesmo assim, um dos feitos de Heracles consistia em engravidar 13 virgens em alguns mitos, e até 40 em outros, e isso, em uma noite. A cultura romana, por outro lado, dava ao funcionamento sexual e às conquistas nessa área uma importância que não pode ser superestimada. Os nobres e líderes militares romanos anotavam em seus diários todas as manhãs o número de atos sexuais que haviam praticado e a duração desses atos. Os romanos não tinham uma cultura do amor, mas tinham uma cultura sexual desenvolvida, embora muito peculiar. A falta de sexualidade ou o mau funcionamento sexual eram desprezados e condenados. Os comandantes militares romanos, que lideravam as campanhas das legiões para as províncias remotas do Império, para as colónias, exigiam dos soldados, legionários, que, ao estuprarem as mulheres das tribos e dos povos conquistados, isso era considerado natural, e bastante legal, não o fizessem mas por tempo suficiente e com habilidade, buscando dar prazer aos estuprados e provar a superioridade dos romanos sobre os bárbaros. Estes últimos, segundo os romanos, não sabiam como fazer sexo e, de fato, os romanos naquela época já conheciam bem as zonas erógenas, sabiam como estimulá-las, sabiam como prolongar a relação sexual com técnicas psicológicas especiais. Em Roma havia toda uma ciência sobre isso, várias centenas de técnicas foram desenvolvidas, muitas das quais usamos hoje. E o mais importante é que os romanos usavam amplamente estimulantes de ereção e drogas para prolongar a ereção e a relação sexual. A maioria absoluta desses estimulantes agia apenas psicologicamente, pois não continha nenhuma substância estimulante. Por exemplo, os extratos do pênis do elefante, os mais populares em Roma há 4 séculos. De acordo com os sexólogos modernos, não afetam em nada a ereção, mas a casca de algumas árvores africanas, preparada de acordo com receitas especiais, é certamente um bom afrodisíaco, e era usada regularmente não apenas pelas camadas ricas da população, mas também pelos soldados legionários e pelos pobres romanos. Era estritamente proibido dar estimulantes eréteis aos escravos. Esses estimulantes eram propriedade apenas dos cidadãos romanos. As mulheres romanas, em sua maioria ricas e nobres, que forneciam essas substâncias a seus amantes escravos foram denunciadas, e essas denúncias foram tratadas com seriedade pelos guardas romanos. Não é coincidência o fato de que, nos inúmeros territórios conquistados pelos romanos, era considerado uma coisa boa para as mulheres locais ter um amante legionário, conforme evidenciado por milhares de documentos escritos existentes de várias partes do antigo Império Romano. Somente um romano pode dar verdadeiro prazer a uma mulher, escreveu uma rica moradora da Síria no final do século I para sua irmã, que vivia com o marido, um grego em Alexandria. O que se segue são detalhes tão vívidos de suas relações íntimas com um oficial romano. De acordo com o autor da carta, um veterano do exército, de cabelos grisalhos e cicatrizes, que a prosa erótica moderna se assenta. Idade Média. O período entre o século XIV e o final do século XVIII na Europa é, por algum motivo, considerado uma época de minimização da sexualidade, de estagnação da mesma sob a pressão da Igreja cristã e da moralidade cristã. Estou convencido de que isso não é totalmente verdade. Documentos escritos preservaram para nós detalhes da vida íntima da população predominantemente educada, e esses testemunhos falam tanto de sua importância para as pessoas da época quanto de sua intensidade. Basta dizer que a primeira revista verdadeiramente pornográfica começou a ser publicada regularmente na França no início do século XVII. É uma tiragem bastante grande e era popular não apenas na capital, mas também nas províncias, sendo amplamente exportada para a Inglaterra. A moralidade da Igreja existia separadamente e a vida sexual real separadamente. A piedade na Europa parece, para nós sexólogos, com base em novas fontes, ser totalmente formal. Na ausência de teatro, cinema e outras artes, os meios de entretenimento e prazer,
a vida sexual parecia ser a principal fonte de alegria para os europeus daquela época. A aristocracia europeia, incluindo os pobres, competia no número de mulheres conquistadas, no número de parceiros exóticos e, em geral, na atividade sexual tanto em uma noite quanto na vida em geral. Os homens da época competiam especialmente no número de virgens seduzidas. Isso era considerado uma conquista suprema, não apenas no aspecto psicológico, como prova da habilidade do sedutor, mas também no aspecto dos benefícios à saúde. Na Europa medieval, havia uma crença generalizada de que o corpo e os órgãos genitais de uma jovem virgem tinham algumas propriedades curativas para os homens, que uma virgem secretava algumas substâncias que fortaleciam a saúde geral e sexual dos homens. O grande Hipócrates estava sagradamente convencido disso e, naquela época, suas ideias eram honradas de forma sagrada. Entretanto, alguns sexólogos modernos também aderem a essa posição, mas a sustentam com os dados da pesquisa bioquímica. Uma virgem tinha que ser não apenas seduzida ou induzida a ter relações íntimas, mas também instilada com o amor pelo sexo, transformando-a em uma amante apaixonada. E então aquilo que realizava essa façanha era considerado um herói. Muitos historiadores da vida íntima, historiadores da cultura sexual acreditam que o heroísmo nesses casos realmente aconteceu. Toda a população da Europa sofria de raquitismo, que nem era conhecido naquela época, e, como resultado do raquitismo, o ímã era muito mais denso e espesso do que é hoje, e o temperamento da jovem despertava mais lentamente e com mais dificuldade. Sabemos que, devido à extrema densidade do ímã, seu corte cirúrgico no início da vida íntima era bastante comum, enquanto hoje enfrentamos o problema da densidade desse símbolo da inocência. Graças a Deus, muito raramente, a correspondência de nobres, militares e até mesmo de ricos comerciantes dos séculos XV, XVI e XVII está simplesmente saturada com essas histórias de façanhas e conquistas sexuais, e são especialmente interessantes as memórias dos médicos daquela época. Nelas, eles descreviam a vida sexual ativa de seus pacientes e conhecidos, e muitas vezes eles próprios participavam dela. A propósito, as relações íntimas com o médico naquela época eram muito comuns, e muitos italianos, franceses e outros escolapios até mesmo as consideravam necessárias para uma compreensão completa de seus pacientes e escreviam abertamente sobre isso. Prescrições claramente formalizadas, recomendações escritas de médicos que prescreviam que suas pacientes do sexo feminino, solteiras e viúvas, fizessem sexo, especificando a frequência e até mesmo os meios de realizar a relação sexual, sobreviveram até nossos dias. Em uma delas, estava escrito em latim: no coito, você precisa da penetração mais profunda do pênis combinada com a duração máxima. Muitas vezes, os médicos recomendavam a jovens específicos, seus assistentes, para fazer tudo isso. Em busca de recordes Atualmente, a busca por recordes no campo da vida íntima atingiu níveis sem precedentes. Essa busca envolve não apenas homens jovens, mas também maridos bastante maduros. A cidade grande moderna oferece a todos que desejam participar dessa busca por recordes oportunidades enormes e impensáveis anteriormente. Apartamentos separados, que agora não são apenas para os escolhidos ou especialmente afortunados, mas para muitos, a oportunidade de fazer novas amizades com mulheres não apenas pelos meios tradicionais, mas também pela internet. E o mais importante, nas últimas 2 décadas, as atitudes das próprias mulheres em relação ao sexo mudaram significativamente. A moradora de hoje de uma grande cidade russa, é claro, prefere relacionamentos amorosos e sexuais de longo prazo, mas, na falta deles, muitas mulheres estão prontas para conexões de curto prazo e até mesmo únicas com parceiros desconhecidos. É disso que um grande número de homens, buscando a todo custo aumentar o número de parceiras sexuais, especialmente as mais jovens, só precisa. Hoje em dia, nas grandes cidades de todo o mundo, inclusive na Rússia, há toda uma camada de homens solteiros e divorciados que têm como objetivo fazer sexo com o maior número possível de parceiras, com ênfase nas jovens, 17 a 19 anos, e exóticas, asiáticas, africanas, casadas, com 2 ou 3 filhos, etc. Elas não pretendem ter uma família até os 45 a 50 anos de idade, não aspiram a conquistas profissionais e sociais. Seu objetivo é o máximo de sexo com o máximo de parceiros. Hoje em dia, um moscovita ou morador de São Petersburgo que, aos 35 ou 40 anos de idade, época da criação de uma família, tem no ativo cerca de 300 parceiros sexuais,
não é uma raridade. É claro que a maioria dessas centenas de mulheres teve um ou dois atos sexuais, mas várias tiveram romances bastante longos, de várias semanas a vários meses. Outra coisa é que, durante esses casos, em geral, também havia contatos sexuais com outras mulheres. Há 2 anos, especialistas da empresa Pfeiffer, essa empresa lida com bens e produtos sexuais e realiza uma extensa pesquisa nessa área. Realizaram um estudo muito interessante, demorado e caro. Eles examinaram quase 500 moscovitas com educação especial superior e secundária, que na idade de 25 a 28 anos se divorciaram de suas esposas e, desde então, vivem sozinhos em apartamentos separados há 5 anos ou mais. Gostaria de enfatizar que, depois de se divorciarem nessa idade, cerca de metade dos divorciados contrairá uma nova união conjugal. Dentro de 5 anos, outro quarto o fará dentro de 10 anos após o divórcio, mas o último quarto contrairá matrimônio somente 20 anos ou mais após o divórcio, ou seja, aos 45 a 50 anos de idade. Eles passarão a maior parte de sua vida masculina madura, os anos dourados, sem uma namorada permanente, mas com muitas namoradas, de curto prazo, a maioria das quais passou uma noite ou uma noite com eles. No estudo de que estou falando, descobriu-se que nessa poderosa corda há um grupo especial para o qual novas condições com novas mulheres constituem o principal conteúdo da vida. Os pesquisadores, sexólogos alemães e ingleses que falam russo, ficaram surpresos com o número de parceiras. Quase 70 das pessoas estudadas, de um total de 500, tinham até 1000. Para garantir a validade dos dados obtidos, esse grupo de indivíduos foi submetido a exames com detector de mentiras, soro da verdade, e imersão hipnótica, com seu consentimento voluntário. É claro, os sujeitos não estavam mentindo. Esse é o número de mulheres com quem tiveram intimidade. Os grandes amantes do passado, Dona Juana e Casanova, com suas 77 e 350 parceiras, respectivamente, comparados a um moscovita solitário, de 35 anos, são apenas crianças ranzinzas em idade escolar dando seus primeiros passos no grande sexo. Devo acrescentar que uma parte significativa desses recordistas tenta fotografar seus parceiros, para documentar suas vitórias e conquistas sexuais. Já encontrei clientes que têm coleções de fotos de suas parceiras nuas e, às vezes, totalmente vestidas, que chegam a 1000. Mas também entre aqueles homens que planejam criar uma nova família rapidamente e criá-la dentro de 5, 7 ou 10 anos, é fácil ver um grupo com atividade sexual muito alta. É claro que eles não conseguem atingir a cifra de 1000 parceiras em 5 a 7 anos, mas conseguem induzir 100 a 150 mulheres a fazer sexo. Outro grupo de homens orientados para o recorde são os homens que se esforçam para ter a relação sexual mais longa possível. O objetivo desses esforços é aumentar a autoestima, impressionar a parceira e prendê-la a eles com bom sexo e parecer uma águia aos olhos de outros homens. Eles, guiados por essa sede, frequentam com entusiasmo várias escolas e grupos de sexo tântrico, tal love, desenvolvimento do eu sexual e sabe Deus o que mais. Só em Moscou há mais de 20 escolas e grupos desse tipo, compram muitos livros sobre técnicas sexuais, colecionam materiais impressos e materiais na internet. Cada escola promete aumentar a duração da relação sexual para 1 hora de fricção contínua em uma quinzena ou, no mínimo, em um mês. Eu, um sexólogo com 30 anos de experiência, tenho certeza de que a relação sexual com essa duração é necessária para uma em cada 1000 mulheres, e para as outras 999 apenas sensações desagradáveis. Para a maioria das mulheres, 15 a 17 minutos de intimidade com um parceiro novo para ela é o ideal. 5 a 7 minutos de carícias preliminares e 7 a 10 minutos de fricção, com um parceiro regular com quem há um ajuste psicológico e biológico. 10 a 12 minutos são suficientes, mas os possíveis recordistas estão convencidos de que a mulher só sonha com uma relação sexual muito longa e que 30 minutos de fricção contínua levarão a um estado de êxtase e despertarão nela um amor extraordinário por ele, tão poderoso. Em minha prática diária, encontro esse segundo grupo, aqueles que são obcecados por prolongar a relação sexual, com ainda mais frequência do que o primeiro grupo. Recordistas de número. O fato é que, no processo de realização de exercícios de alongamento de escolas, pelo menos em Moscou e São Petersburgo, geralmente são dirigidas por pessoas sem instrução que, na melhor das hipóteses, concluíram alguns cursos de psicologia. Esses entusiastas perturbam os processos normais de excitação e ereção,
e por isso precisam ser tratados por um especialista qualificado. Outro grupo de possíveis recordistas são os colecionadores de sexo extremo. Eles se esforçam para realizar atos sexuais, com parceiros regulares e casuais, em uma variedade de lugares incomuns não adaptados para o ato sexual. Do banco de trás de um carro em movimento a uma torre de observação. A maioria delas não quer se relacionar sexualmente em condições normais, em um apartamento confortável, e algumas delas nem mesmo conseguem. Entre os extremistas sexuais, há muitas representantes femininas de belo sexo, mas suas motivações, profissionalmente falando, são um pouco diferentes, porque elas precisam de registros. O número de pessoas, em primeiro lugar homens, cuja vida sexual é orientada não para o amor, não para o vínculo emocional, nem mesmo para relações de longo prazo com uma mulher, mas para conquistas e registros formais, o número de parceiras, sua variedade e exotismo, a duração da relação sexual, lugares e circunstâncias incomuns e extremos de intimidade, é tão grande que eles têm sido objeto de atenção especial de psicólogos, psicoterapeutas e sexólogos nos últimos 10 a 15 anos. A maioria desses recordistas prejudica suas próprias vidas. Seu tempo, força e energia são dedicados ao sexo interminável com um número infinito de mulheres, e simplesmente não sobra tempo ou energia para mais nada. Crescimento profissional, desenvolvimento espiritual ou estético, constituir família, criar filhos. Sim, a saúde física dessas pessoas não sofre, embora algumas delas, especialmente as que não são jovens, sofram, mas sua saúde mental é significativamente prejudicada. Muitos dos próprios buscadores de registros recorrem a psicoterapeutas e sexólogos, vagamente conscientes da natureza incomum, atípica e prejudicial do seu próprio comportamento sexual. Aqueles que se esforçam para ter a relação sexual mais longa possível e os amantes, e amantes, do sexo em lugares e circunstâncias incomuns são clientes frequentes de médicos, não apenas sexólogos, mas também traumatologistas. Mas a maioria absoluta tem certeza de que sua vida íntima é normal e correta, mas o restante, emocionalmente ligado a um parceiro, vive de forma normal. Portanto, o maior número de estudos é dedicado, é claro, aos colecionadores de mulheres. Eles estão entre os possíveis recordistas de sexos centenas de vezes mais do que os outros. Os estudos mais completos e aprofundados sobre esse grupo de homens são de Patrick Carnes e Charlotte Castle nos EUA, Margaret Leroy na França e Rosalind Mills no Reino Unido. Foi Patrick Carnes quem, há 15 anos, introduziu o termo sexualismo, que se mostrou tão preciso e reflexivo da essência do fenómeno, que imediatamente se enraizou na literatura especializada e popular. O autor dessas linhas também fez uma certa contribuição para o estudo desse fenómeno. A maioria dos recordistas em número cresceu em famílias com mães rigorosas e hipercríticas, propensas a críticas excessivas, e foi sistematicamente submetida a humilhações verbais. As mães diziam aos filhos, desde a mais tenra idade, que eles eram estúpidos, preguiçosos, que nenhuma boa moça namoraria ou se casaria com eles. Essas mães eram inconsistentes e impulsivas, explosões de críticas e hostilidade em relação ao filho eram frequentemente seguidas por dias ou semanas de relações calorosas e tranquilas. Cerca de 2/3 dos colecionadores vinham de famílias monoparentais e, na maioria das vezes, as famílias dos pais estudados se separavam quando a criança tinha 3, 4 ou 5 anos de idade. O menino acabou se tornando completamente dependente da mãe solteira, que muitas vezes transferiu para ele aversão e até mesmo o ódio pelo pai, que a transformou em uma mulher solitária e infeliz. Como resultado de 2, 3, 5 anos dessa educação, o menino desenvolve a chamada intimofobia, medo de relações íntimas, calorosas e de confiança com uma mulher. Afinal, seu inconsciente sabe perfeitamente bem que horas, 2 ou 3 dias de calor emocional serão seguidos por uma rejeição repentina, imprevisível e cruel, que é suportada de forma ainda mais dolorosa porque foi precedida por um período de relações calorosas. É por isso que ele é opressor. É por isso que é impossível se aproximar emocionalmente dela. Uma mulher, mais dolorosa será a luta fria da rejeição. É claro que nem toda mãe que cria seu filho sozinha, sem um pai, produz intimófobos, mas muitas mesmo. É bem conhecido dos psicólogos e psicoterapeutas que os filhos de mães solteiras formam um casal permanente mais tarde do que os homens de famílias completas, casam-se mais tarde e têm filhos mais tarde. Nas décadas de 40 e 50, no Reino Unido e nos EUA, a psicoterapia tinha até um diagnóstico médico oficial,
filho de mãe solteira, que implicava uma combinação de incapacidade de amar, amor por uma mulher, com depressões neuróticas periódicas, medos e aumento do interesse pelo belo sexo. O complexo intimofóbico, assim como a maioria das formações neuróticas, desaparece com o passar dos anos, mas desaparece por volta dos 45 anos de idade, de modo que esses homens são privados da oportunidade de criar uma família por muitos anos e a criam bastante tarde, na maioria das vezes com mulheres jovens, em relação às quais sua fobia é menos pronunciada. Como resultado, cerca de 25%, de acordo com algumas fontes, 30% das mulheres não conseguem formar uma família com seus pares. Simplesmente, uma parte significativa de seus pares, devido ao complexo intimofóbico, não consegue viver uma vida de casada até a idade de 40 a 45 anos. No futuro, uma proporção significativa dos intimófobos se tornará viciada em sexo. Uma pessoa só pode se tornar viciada em sexo se for intimófoba de antemão. Os homens sem complexo intimófobo às vezes também se esforçam para ter várias parceiras, mas depois uma delas cai na alma. Não queremos nos separar dela, queremos que ela esteja sempre por perto. Em suma, há um sentimento de amor, e o interesse pela diversidade de mulheres desaparece. Os intimófobos não podem amar, não podem sentir o desejo de estar constantemente com uma mulher, não podem viver com ela por qualquer período de tempo no mesmo apartamento. Para eles, isso é muito pesado. Causa tensão, ansiedade e desconforto. Os próprios intimófobos e viciados em sexo explicam sua incapacidade de formar relacionamentos amorosos de longo prazo com mulheres por sua hipersexualidade, seu temperamento exacerbado. Mas os complexos inconscientes são sempre encobertos por alguma defesa, alguma explicação racional que não tem nada a ver com as verdadeiras razões psicológicas. O aumento do interesse pelo sexo oposto foi observado nos participantes do estudo desde o início da adolescência. Suas fantasias eróticas e sexuais desde o início incluíam uma mudança de parceiros, uma variedade de parceiros e uma vida íntima intensa. A maioria das pessoas estudadas tinha paixões e vínculos de longo prazo na adolescência, acompanhados de ansiedade, tensão, vulnerabilidade e preocupações com a possível perda de um parceiro. Porém, por volta dos 21 a 22 anos, os homens do grupo de estudo já haviam tomado o caminho dos relacionamentos curtos e puramente sexuais, sem se apegar emocionalmente a nenhuma de suas parceiras. Psicoterapeutas e sexólogos chegaram à conclusão de que um grande número de parceiras sexuais é uma forma de defesa psicológica contra os resultados das críticas sistemáticas de suas mães, uma maneira de provar, antes de tudo, para si mesmos, sua própria atratividade para o belo sexo. Pesquisadores e clientes relatam a psicólogos e médicos sobre um certo estado especial após a intimidade com um novo parceiro. Estado de calma, satisfação, falta de tensão e relaxamento completo. Todos esses homens, que levam um estilo de vida promíscuo há muitos anos, promiscuidade, relações sexuais promíscuas, são considerados viciados em sexo. Na verdade, acredita em mim, acredita em meus muitos anos de experiência com eles não são viciados em sexo. Eles não são viciados em sexo. O sexo não é a principal coisa para eles. A principal coisa para eles é ser reconhecido como sexualmente atraente por mais e mais mulheres. Conquistar sexualmente mais e mais mulheres. Aqueles que têm necessidades sexuais realmente altas, encontram uma parceira com o mesmo potencial poderoso, fazem amor com ela diariamente, nos fins de semana e nas férias, 2 a 3 vezes por dia, e desfrutam do amor mental e fisicamente com uma parceira. Aqueles que tentam levar para a cama cada novo conhecido atraente, aumentando o número de vitórias. Pessoas com os mais profundos problemas psicológicos no relacionamento com as mulheres, com uma forte necessidade não atendida de reconhecimento e amor. De onde vem o potencial sexual dessas pessoas? Vamos levar em conta que um moscovita adulto casado médio faz sexo apenas cerca de 4 minutos e meio por semana. Acontece que os viciados em sexo e sua espécie fazem amor de 20 a 30, ou até 40 vezes mais do que o homem médio de sua idade. É por isso que esse grupo de homens é chamado de viciados em sexo. E não se trata apenas de quantidade, mas também de qualidade. O sexo com um novo parceiro, na ausência de ajuste psicológico e biológico, exige do colecionador um enorme esforço intelectual e emocional. É claro que algumas das novas parceiras se entregam com facilidade e boa vontade, mas muitas mulheres precisam ser induzidas de alguma forma, posicionadas para relações íntimas,
muitas vezes surgindo em 2 ou 3 horas após o conhecimento. Ainda não sabemos onde elas obtêm essas habilidades sexuais, esse potencial sexual, essas oportunidades de funcionar perfeitamente na esfera íntima ano após ano. Sim, a maioria dos viciados em sexo estudados tem níveis de testosterona no limite superior do normal. Mas mesmo esses números não podem explicar todo o poder sexual desses homens. Em geral, os filhos de mães solteiras têm habilidades sexuais significativamente maiores do que os homens que cresceram em famílias completas. E os sexólogos atribuem isso à grande importância das mulheres e dos relacionamentos sexuais com elas em suas vidas. Entretanto, o nível tão alto de funcionamento sexual dos colecionadores não pode ser explicado apenas por complexos infantis. Os sexólogos levantam a hipótese, ele encontra algumas evidências experimentais, de que, durante explosões de críticas e agressões por parte da mãe, um menino de 5 a 7 a 10 anos de idade tem uma liberação protetora de testosterona. O aumento da quantidade desse hormônio permite que o menino mantenha o equilíbrio emocional sob o fogo da crítica e até mesmo da agressão verbal, permitindo que a criança não caia em depressão. O organismo e a psique do menino fazem todo o possível para preservar sua saúde mental nas condições de interação com a mãe impulsivo-agressiva. Para isso, ele mantém uma distância psicológica dela, não se aproxima emocionalmente e realiza uma poderosa liberação de testosterona. No futuro, esse menino mantém a capacidade adquirida de mobilizar uma grande quantidade de testosterona em um curto período de tempo e, em seguida, no processo de restaurar o estoque de hormônio, entregar-se ao descanso e ao relaxamento. Quebradores de recordes e suas vítimas. Os viciados em sexo estão cientes do trauma que infligem às suas vítimas. Eles se arrependem de ter machucado profundamente algumas de suas vítimas. Acreditem em minha experiência e nos resultados de uma pesquisa psicológica aprofundada. Eles sabem muito bem. Eles sabem e gostam de fato de que uma mulher, especialmente uma mulher jovem, tenta restaurar um relacionamento rompido. Telefona e escreve cartas, se preocupa e agoniza. Eles têm uma boa compreensão das mulheres em geral, uma vida difícil com uma mãe solteira, uma mãe psicologicamente disfuncional, da qual eles eram completamente dependentes. Os ensinou a ler o belo sexo como um livro aberto. Sofrendo na infância com a desatenção ou a falta de atenção da mãe, eles compensam essa falta de amor com mais atenção de outras mulheres durante toda a vida. Eles conhecem esse calor emocional solitário e desejado das mulheres muito rapidamente. Por 2 ou 3 encontros, eles se apaixonam por elas e caem na dependência emocional. É por isso que os viciados em sexo são tão charmosos, tão fáceis e agradáveis na comunicação, tão gentis e enérgicos no sexo. Nenhuma mulher, exceto as muito experientes, deixará de pensar que esse homem simpático e amigável, educado, com interesse em cinema e teatro, que gosta de esportes, que ama a natureza, depois de 3, 4, no máximo 5 encontros, simplesmente deixará de se encontrar com ela, sem explicações, desculpas, pedidos de desculpas, sem nenhuma razão objetiva, simplesmente a descartará impiedosamente como algo que se tornou absolutamente desinteressante para ele. E ela não tem do que reclamar. Um viciado em sexo nunca promete diretamente um relacionamento de longo prazo, mas com todo o seu comportamento, ele deixa a vítima saber que isso é possível. E ele não sente pena da vítima, afinal, não lhe custaria nada encontrar a namorada abandonada por meia hora, dizer a ela que está fazendo uma longa viagem de negócios, ou dizer a ela que encontrou a antiga namorada e agora vai morar com ela, ou apresentar qualquer motivo racional. A mulher tentaria acreditar nesse motivo, a ofensa não seria tão forte. Mas o estilo do viciado em sexo é simplesmente desaparecer, evitar encontros, não explicar nada. Até mesmo o réu recebe a última palavra, mas o viciado em sexo se recusa a dá-la à sua vítima. Esse comportamento é extremamente ofensivo para a mulher e exacerba o trauma de rompimento. Em mais de 30 anos de prática psicoterapêutica, tive de ajudar milhares de vezes as mulheres vítimas de tais quebradores de recordes. E sei como são graves e duradouros os estados depressivos das vítimas. Mas os quebradores de recordes não apenas criam vítimas por meio de sua promiscuidade e sexualismo. Eles também são vítimas de seus próprios complexos infantis, que os condenaram a uma busca inútil e sem sentido por recordes sexuais.